Cerca de 12 mulheres são assassinadas por dia. Mais de 20 milhões de pessoas estão desempregadas. Quase 100 policiais mortos. Crises política e econômica. Dependência de uma reforma previdenciária e tributária. É dessa maneira que o Brasil foi entregue ao candidato eleito à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Sua caminhada pelo Planalto conta com uma grande articulação na Câmara e Senado. E para contribuir com a missão, Bolsonaro escala uma equipe de ministros, unifica ministérios, fala em privatização, traz à tona a discussão sobre a posse de arma, fortalece alianças com países vizinhos como a Argentina e propõe venda de ativos públicos para reduzir o pagamento dos juros. Porém, enquanto uns apoiam, outros o reprovam. Vivemos uma sociedade dialógica, onde o novo precisa conviver com o tradicional. Mas será possível? Por isso você acompanha a partir de agora o CJC Apura, o Brasil que Bolsonaro vai governar, com Anderson Nascimento e Evandro Jales. Boa noite, está começando agora o CJC Apura, você é meu convidado a participar desta edição que trata de um assunto extremamente complexo. Debater o Brasil que Bolsonaro vai governar. Estamos no início de 2019, ainda faltam muitas coisas a acontecerem, muitas propostas vão vir, mas já sabemos como o Brasil está hoje e podemos tentar avaliar se algumas propostas ditas pelo nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, estão de acordo com aquilo que é possível ou não. Será que nossos convidados vão estar alinhados a ele? Ou será simplesmente uma proposta que, no fim, não vai dar resultado? Quem divide hoje o programa comigo é ele, que está sempre aqui, Evandro Jales, nosso jornalista. Boa noite, Evandro. Boa noite, Anderson. Boa noite para todos que estão em casa. Como sempre, uma honra estar aqui falando sobre o nosso país, falando sobre o Brasil, sobre como está e, como a gente sempre comenta também, uma discussão, uma conversa gera conhecimento, que gera mudança e, quem sabe, a gente não tenha daqui para frente um Brasil muito melhor do que vivemos e temos hoje. Tá aí, gente, sabemos que nosso prisma aqui no CJC Apura é um fato, uma frase muito conhecida, pelo menos é o que a gente debate, a gente fala muito aqui no programa, que um ponto de vista é um ponto de cegueira. Por isso que outra pessoa pode contribuir para que a gente consiga entender em sua completude toda a situação, seja política, econômica, meio ambiente, saúde e até esporte, como a área que Evandro Jales encabeceia aí todo dia, 5 horas da tarde aqui no CJC Esporte. E por isso eu quero apresentar para você 7 convidados que estão junto conosco hoje para discutir esse assunto. Eu quero começar com o Gilvan Bueno. Ele é economista e especialista em finanças. Boa noite, Gilvan. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Tive a honra de recebê-lo no Nossa Night. É muito bom vê-lo aqui novamente, Gilvan. Igualmente. Está aqui com a gente também Kátia Vita. Ela é graduada em Direito, advogada, com dedicação exclusiva na área civil, familiar, trabalhista e previdenciário. Boa noite, Kátia. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Está com a gente também Fernanda Galvão, ela é jornalista, coach e especialista em política e gestão pública. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Anderson. Boa noite, audiência. Estamos aqui para contribuir. Está com a gente a socióloga Karina Cunha. Além de socióloga, ela é mestre em antropologia e professora. Boa noite, Karina. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um Pela prazer. segunda vez aqui no nosso programa, o historiador, professor também de História, ele é pós-graduado, em Educação Superior, grande Eduardo Martins. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Anderson. Boa noite, meu amigo Evandro, a todos os colegas. Boa noite também à plateia e a você que nos assiste hoje aí. Ele é especialista em política e segurança pública, experiência na formulação de estratégias para campanhas eleitorais e gestão de mandato. Estou falando de Jackson Vasconcelos. Boa noite, Jackson. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. E para fechar, ele que já teve algumas vezes no CJC Apura, volta quase como colunista do nosso programa, José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública. Boa noite, Bandeira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Evandro. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Sempre um prazer estar aqui.
Eu já agradeço a todos vocês, 7, por estarem aqui. Nós vamos fazer um debate que algumas ideias podem ser congruentes ou não, mas o importante é que a gente debata ideias de forma objetiva, clara e com todo o respeito possível. E para fechar, eu quero apresentar a nossa plateia, que vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta por bloco. Vamos ver se a gente consegue cumprir essa promessa hoje no programa. Nossa plateia está aqui. Boa noite, obrigado por terem vindo. Espero que vocês fiquem muito à vontade. Vocês já estão com papel e caneta na mão, né? E aí, a cada bloco, vocês terão o direito de fazer uma pergunta. Se quiser fazer mais de uma, não tem problema, mas a produção vai selecionar uma e vai me entregar. Tá? E aí eu vou fazer aqui. Vocês podem direcionar para algum convidado ou deixar livre para quem quiser responder, tá bom? Gente, esse é o CJC Apura, que começa agora. Já começamos aqui, o nosso cronômetro está rolando, nós temos 26 minutos nesse bloco e eu já quero começar com o Evandro Jales, que traz o primeiro assunto. Isso, Anderson, vamos falar sobre os ministros e ministérios. Lembrando que o nosso presidente, ainda quando era candidato, falou em reduzir para 15 a quantidade de ministérios e acabou fechando em 22. Vamos conhecer agora um pouco sobre esses ministérios e seus ministros. O presidente Jair Bolsonaro conta atualmente com 22 pastas ministeriais em seu governo. São 16 ministérios, 2 secretarias e 4 órgãos ministeriais, apesar de maior que a promessa inicial de apenas 15. Esse número é consideravelmente inferior ao do último governo, que atingiu a marca de 29 ministérios. Confira os nomes escolhidos para compor a equipe ministerial. A Casa Civil recebe o ministro Onyx Lorenzoni. Ele é médico veterinário de 64 anos e deputado federal pelo Rio Grande do Sul desde 2003. O PhD Paulo Guedes, de 69 anos, assume o Ministério da Economia. Ele é um dos fundadores do Banco Pactual e sócio majoritário do Grupo BR Investimentos. O Gabinete de Segurança Institucional recebe como ministro o general da Reserva Augusto Heleno, de 70 anos. Ele é considerado o principal militar do governo de Bolsonaro. O Ministério da Ciência e Tecnologia recebe o astronauta Marcos Pontes como ministro. Ele é o único brasileiro a ir ao espaço. O ex-juiz federal Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele é responsável por condenar vários políticos e empresários famosos, entre eles o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Agricultura recebe Tereza Cristina como ministra. Ela é deputada federal por Mato Grosso do Sul e engenheira agrônoma e empresária. Quem assume o Ministério da Defesa é Fernando Azevedo da Silva. Ele é general da reserva. Ele foi comandante militar do leste do Rio de Janeiro e teve atuação no governo de Dilma Rousseff. Já o Ministério das Relações Públicas recebe Ernesto Araújo como ministro. Ele foi assessor na divisão do Mercosul e responsável por negociação da tarifa externa comum e regimes comerciais. O Ministério Branco Central recebe como responsável Roberto Campos Neto, formado em Economia pela Universidade da Califórnia e com especialização em Finanças. Wagner Rosário é graduado em Ciências Militares e ex-capitão do Exército. Ele assume o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União. Quem assume o Ministério da Saúde é Luiz Henrique Mandetta. Ele é deputado pelo DEM e ortopedista pediátrico. A Secretaria-Geral da Presidência da República recebe como ministro o advogado e amigo pessoal de Bolsonaro, Gustavo Bebiano. O colombiano Ricardo Vélez Rodrigues assume o Ministério da Educação. Ele é autor de mais de 30 livros e trabalhou como professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército até assumir a pasta. A Secretaria de Governo recebe como ministro-chefe Carlos Alberto dos Santos, general da Divisão da Reserva do Exército Brasileiro, que foi secretário nacional de Segurança Pública e comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo. O Ministério da Infraestrutura recebe Tarcísio Gomes de Freitas como ministro. Ele é formado pelo Instituto Militar de Engenharia, consultor legislativo da Câmara Federal e ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Gustavo Henrique Canudo, que possui formações em Engenharia e Direito, assume o Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério da Cidadania é presidido por Osmar Terra. Ele é deputado do MDB e o único da sigla a ocupar um cargo no governo de Bolsonaro. O Ministério do Turismo passa a ser dirigido por Marcelo Álvaro Antônio. Ele é deputado e empresário, sócio-administrador da empresa Voz Líder Soluções em Tecnologia.
Já o Ministério de Minas e Energia recebe o almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite. O carioca começou a sua carreira na Marinha em 1973, passando pelo comando e chefia da esquadra. Quem assume o Ministério do Meio Ambiente é Ricardo de Aquino Salles. Ele é advogado e pós-graduado pela Universidade Portuguesa e ligado ao Movimento Endireita Brasil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é dirigido por Damares Alves, pastora evangélica e a segunda mulher no governo de Bolsonaro. E Anderson, a primeira pessoa a responder a sua pergunta, falando sobre os ministros e ministérios, é o José Ricardo Bandeira, ele que é especialista em segurança pública. Então, Ricardo Bandeira, olha, a gente vê aí que ele fez um levantamento de ministérios um pouco acima do que havia sido proposto, de 15 para 22, mas ainda é menor do que o governo passado. Vemos também que foram escalados muitos militares, comandantes, pessoas do escalão das Forças Armadas para que assumissem esses postos. Uma certa indicação causou um pouco alvoroço, como o convite ao ex-juiz federal Sérgio Moro, que assumiu a pasta da Segurança e Justiça. Agora, esses nomes de pessoas influentes no Exército, pessoas tradicionais, e que são nomes que acabam se destacando no Brasil, pode considerar ou pode reforçar uma confiabilidade maior, ou isso não quer dizer nada? Eu acredito que sim. Acredito que você, ao escolher um ministério técnico, você passa mais confiança. Você aumenta a credibilidade da população em que o projeto possa dar certo. E a gente, analisando pela Constituição do Ministério até então, a maioria são pessoas técnicas. É lógico que ser apenas técnico, ocupando o ministério, não é o suficiente. Você tem que ter também uma veia política. Você tem que ser técnico e tem que ser político também, senão você não consegue transitar em Brasília, porque o cargo de ministro é um cargo político. Você tem que fazer diversas articulações políticas. Mas eu acredito que na maioria dos nomes a escolha foi muito bem acertada, né? Eu dou até como exemplo um nome que foi muito cotado para ser secretário de Segurança Pública, secretário nacional de Segurança Pública, que é o general Santos Cruz, né? Ele chefiou a Força de Paz no Congo, né? Eu estive no Congo algumas vezes, conheço bem o trabalho dele lá, e ele era cotado para ser o secretário nacional de Segurança Pública. Mas o presidente resolveu nomeá-lo ministro do gabinete, né? Fazendo articulação entre o executivo e o legislativo, ou seja, o cara que vai lidar com o Congresso. Ou seja, ele pega um cara de muito respeito, de muita autoridade, e coloca ele para lidar com a cova dos leões, né, que são os nossos deputados e senadores, né? Embora sejam poderes separados, eles precisam trabalhar em conjunto. Precisam trabalhar em conjunto e você tem que ter ali alguém que faça essa intermediação. E ele escolheu um nome que ninguém imaginava que seria o Santos Cruz, que é um cara altamente respeitado no mundo inteiro, né? Chefiou a Força de Paz na ONU, foi o primeiro general no mundo a receber autorização da ONU com carta branca para a Força de Paz, ou seja, podendo ir para confronto na Força de Paz. Ele pegou o Congo, tinham 230 milícias, e ele reduziu todas as milícias do Congo, né? Então, um cara muito respeitado a nível mundial, e agora ele vai ocupar o quê? Um cargo extremamente político, que é lidar com deputados e senadores. Então, se a gente for analisar essa questão da mistura do técnico com o político, até agora os acertos estão maiores do que os erros. Pode falar, Kátia. Eu gostei muito dessa estratégia, porque antigamente nós tínhamos ministros que não tinham nada a ver com o que eles iam administrar. Então, assim, por exemplo, eu falo no Sérgio Moro que dentro do direito, né, nas reuniões jurídicas, ele hoje é um líder, ele é uma pessoa que é uma inspiração entre juízes, promotores, advogados, ele é uma inspiração, ele conseguiu desarticular quadrilhas, ele conseguiu trazer esse momento que nós estamos a viver, essa expectativa de melhora. Eu acho que nós temos que agradecer a toda a estratégia que ele apresentou. Então, eu acho que ele é uma pessoa ele foi muito acertado a indicação dele para melhorar. Então, o que nós estamos a presenciar são pessoas que já conhecem,
são técnicas que poderão ajudar nesses setores. Claro que isso a gente vai ver se vai dar certo ou não, porque é uma estratégia nova, né? É uma estratégia que é nova no Brasil. Então, vamos ver se vai dar certo ao decorrer desse mandato. Jackson, por favor. O importante de sinalizar aqui é a razão da formação do Ministério. O Brasil precisa viver essa circunstância. A Constituição Federal ela é muito clara quando ela diz que os ministros são braços auxiliares do presidente da República. Deixaram de ser há muito tempo. Eu me lembro que em 2002, Denise Frossard escreveu um artigo muito interessante, publicou na Folha de São Paulo, e que perguntava o seguinte: para que servem os ministros? Eles serviam simplesmente para composições políticas, acordos de bancada, acerto de dinheiro. Era assim que era feito. Nesse ponto, o Bolsonaro avança bastante, porque a partir do momento que o critério de escolha é dele, é ele que vai mandar nos ministros. Mas também ele assume a responsabilidade sozinho. Essa questão fica muito clara. Para mim, do ponto de vista estratégico, o governo do Bolsonaro está montado, ele está suportado em 3 pilares claramente definidos. Um é a economia, o outro é o combate à violência e à corrupção, e outros são os princípios e valores do Exército e da Igreja. Isso está muito claro para mim. E esses pilares têm nome, endereço e telefone. Paulo Guedes na economia, o Heleno no Exército e a representação da própria primeira-dama e do próprio presidente com relação aos valores da Igreja. E na outra ponta você tem o Sérgio Moro. E aí é importante, quando se fala de estratégia, se a oposição quiser olhar essa coisa de forma mais política, mais de estratégia política, nesses pilares é que você pode atacar o governo do Bolsonaro ou não. O restante é irrelevante para a sustentação do governo dele. E basta analisar o seguinte: se a economia for bem, se resolver minimamente a segurança e o combate à corrupção, acabar com essa relação promíscua que tem com o Congresso Nacional e prevalecer os valores que são defendidos pelo Exército e pela Igreja, certamente esse governo terá sucesso, independente do que aconteça com o Ernesto ou com a pastora Damares. Então, para mim, isso é muito claro. A grande vantagem que a gente tem é que, pela primeira vez, depois de muitos anos, você tem um presidente que escolheu o ministério que ele quis e que manda no ministério. E essa coisa do ministério é tão antiga, é tão complexa, que Carlos Drummond de Andrade, né, escreveu um texto sobre escolha de ministério quando o Brasil venceu a Copa de 58. Ele chamava a atenção o seguinte, e ali estava o João Goulart discutindo a escolha de ministro. Disse assim: por que não escolhe os jogadores da seleção? Em 62, ele fez um outro artigo, chamado Seleção. Disse assim: se o presidente está com dificuldade de escolher os seus ministros, por favor, olhe para a seleção de futebol. E escolha, ele ainda nomina ali, né? Ele faz essa brincadeira. A diferença de hoje é que, se você olhar para a seleção brasileira, você não escolhe o ministro. Eu acho que esse selecionado do presidente está muito melhor do que a expectativa que se tinha a nível de Brasil. Mas com essa vantagem, eu volto a ressaltar: quem manda no ministério é ele, porque ele escolheu isoladamente quem ele quis, da forma que ele quis. Fernanda? A gente só não pode deixar de lado que, assim, ele compôs um ministério técnico e colocou, por exemplo, militares em pastas onde as Forças Armadas têm excelência de trabalho. Por exemplo, você colocar um militar no Ministério da Infraestrutura, se você olhar a expertise que as Forças Armadas acumularam ao longo de todos esses anos, você não teria outro lugar melhor para buscar um representante como esse. Agora, ele montou um ministério onde 9 nomes são investigados. Um, inclusive, é condenado. Então, quando você tem um presidente que é eleito dizendo que ele batalha contra maus feitos e corrupção em Parará, isso não deixa de ser uma contradição. Então, é preciso que a gente observe muito de perto como é que vai ser o desenrolar disso tudo. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você não pode ter uma fala para quem é teu adversário e uma fala para quem está do teu lado. Então, assim, é observar como isso vai ser feito e como ele vai se posicionar diante do trabalho dos ministros que ele escolheu. Eu acredito que a opinião pública, de uma maneira geral, deve e tem que fazer cobranças, porque, na verdade, todos os que estão lá, do presidente a todos os ministros e secretários, são servidores públicos, são pagos pela população e a população deve prestar conta. Antes de eu passar para o Jackson novamente, Eduardo Martins, que é historiador,
Nós temos isso na história que já aconteceu alguma vez? Então, eu gostaria... Muitos comandantes, chefes do Exército, chefe militar, à frente de ministérios? Então, em primeiro lugar, eu gostaria até de acrescentar a fala da Fernanda. Me faz lembrar uma frase do despotismo esclarecido, que é tudo pelo povo, sem o povo. Eu acho que esse diálogo com a população, com as pessoas, ele deve existir para que esse mandato do Bolsonaro seja um mandato de diálogo. A gente sabe que quando ele vai construindo o ministério, ele vai fazendo algumas alianças, e essas alianças que são, às vezes, perigosas, citando esses 9 investigados. Estávamos nos bastidores também falando uma coisa importante. Não é colocar um professor no Ministério da Educação que vai resolver o problema. A pessoa, como nosso amigo falou, tem que ser capacitada, ela tem que ser política, ela tem que saber aonde ela vai. Então, não basta você colocar uma pessoa que seja... É o início, mas não basta. Então, a gente tem que olhar por trás de como foi feita essa escolha, ter esse cuidado de como foi feita essa escolha e por que ela foi feita. E sobre militares e não militares, eu penso o seguinte, independentemente da farda ou da roupa que vestimos, eu acho que o caráter, essa honestidade, ela tem que prevalecer. Independentemente se eu sou civil ou se eu sou militar. Então, se eu sou investigado, eu acho que esse braço forte, mão amiga, tem que pesar para os dois lados. Ok. Jackson? A questão importante, eu queria chamar a atenção para 2 pontos, né, que eu não chamei no primeiro momento, porque eu me pauto no seguinte. A grande vantagem é que nós temos um presidente da República que escolhe os ministros que quer sem dever satisfação a ninguém. E fez os critérios dele de escolha. Então, ele é o responsável. Ele não está fazendo nada demais. A Constituição brasileira diz que os ministros são auxiliares dele. Está lá na Constituição. Não são auxiliares do PMDB, do MDB, do PFL, seja quem for. Eles são auxiliares do presidente. Então, a grande vantagem é essa. A grande crítica que eu faço ao ministério do Jair Bolsonaro é a falta de mulheres. No São mundo apenas inteiro, 2. Há 2. Numa composição de 22 pessoas. E mais, 2 que a gente sabe que ele escolheu para dar satisfação, para ter mulher no ministério. Ele, de certa forma, compensou isso muito quando ele deu a prioridade à esposa dele para fazer o discurso. Mas faltam mulheres nesse ministério. E se você pegar os dados internacionais sobre a questão da corrupção, você vai ver que os países onde há menos percepção de corrupção é onde há equilíbrio de gênero. As mulheres precisam participar disso, né? Desse jogo. A questão final que eu quero colocar é a questão de investigado ou não. A investigação é um processo que pode acontecer com qualquer um. E a tendência é que qualquer um que assuma governo comece a ser investigado por qualquer razão. E se nós partimos para a situação de que o sujeito que é investigado não pode, de forma nenhuma, ocupar posição em governo, a gente parte da premissa de que o Ministério Público, a polícia, etc., terão um poder enorme para escolher ministérios. Porque basta ele abrir um processo de investigação, a população se levanta e não vai adiante. A vantagem é que, mesmo investigados ou não, o presidente é que teve autoridade para indicar, nomear, e é ele que vai cobrar. Se for um desastre, a responsabilidade é dele. Só dele, né? Gilvan, por favor. Destacar que as últimas eleições mostraram um novo quadro no cenário político. As mídias sociais ganharam muita participação. A partir que você está nas mídias sociais, você tem uma exposição. Os valores que você prega, eles acabam sendo um exemplo. O atual candidato, ele chega nas eleições com um alto nível de popularidade, de credibilidade. Um fato concreto foi a opção de colocar bons nomes para gerenciar o governo. Mas um ponto de quando você constrói esse tipo de raciocínio em mídias sociais, você tem um problema. Porque a partir do momento que você ataca ou desconstrói algumas posições por uma nova ideologia, você constrói o seguinte ponto: eu sou o exemplo. E a partir do momento que você perde o exemplo, você vira o mesmo que os outros foram. E ter novos nomes no seu ministério, ele apresenta um problema que o antigo presidente teve. O antigo presidente, por exemplo, na parte econômica, construiu um grande gabinete, né? Grandes nomes. O Banco Central, a economia, teve recheado de grandes nomes. Mas a partir do momento quando ele foi fazer a reforma da Previdência, ele sofreu por isso.
Primeiro foi a delação do Joesley e logo em seguida foi vários participantes do seu governo sendo envolvidos. Então, o atual governo ele tem um grande calcanhar de Aquiles. Se os seus nomes não apresentarem à sociedade uma credibilidade, uma certeza, uma confiança, porque ele chegou até lá pregando os valores que outros não tinham. E a partir do momento que ele perde isso, a confiança passa a ser desacreditada. Então ele tem 6 meses para mostrar que esses nomes serão certos. E no caso do juiz Sérgio Moro, que sabiamente nossa amiga destacou, ele tem grande representatividade no país, é um exemplo, né? Virou um herói nacional. A grande questão é que a sociedade vai perguntar se o herói fará seu papel de herói frente aos vilões que podem surgir. Ok, eu vou pedir para que a Karina, a Kátia e o Bandeira levantaram a mão. Vou pedir que vocês sejam o mais breve possível por causa do nosso tempo. Karina, por favor. Então, como o professor Jackson falou, é muito importante a presença de mulheres no Ministério. Mas mais importante ainda é deixar que elas falem também, né, em todos os espaços. Aí eu vou e diminuo o seu tempo aqui, né? Aí é brincadeira. Eu senti que foi uma indireta. Poxa vida. Só pedir essa gentileza. Mas tranquilo, gente. Os meus comentários também é uma complementação que já foi dito. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele escolhe, né, de certa forma, ali a sua própria identidade, né? Disso eu concordo com o que foi dito aqui. Mas, no entanto, não há uma coesão tão grande quanto tem parecido através das falas aqui, né? A gente tem uma parte do governo que é representada, né, pela base social, né, que aí a gente vê na representação da Damares Alves, que é uma pastora evangélica, ou seja, nos costumes, e o Paulo Guedes, por exemplo, por outro lado, embora não tenha nenhuma referência aos costumes religiosos, costumes morais, ao qual o governo estabelece, mas apresenta a sua agenda liberal, por ser um economista formado na Escola de Chicago, e já ter ali uma pré-definição sobre o que fazer com o país, né? Essa reforma da Previdência que está sendo estabelecida agora, né, que virou uma sugestão ao governo Bolsonaro, já é algo que o Paulo Guedes, como economista, já defendia há algum tempo. Então, por um lado, então, não há muita novidade nesse sentido, porque se há uma diminuição, né, houve um certo recuo no número de ministros, né, porque houve um aumento, na verdade, uma diminuição, na verdade, na expectativa de poder sobre esse ministério, porque eu quero dizer, 15 ministros é um Estado mínimo, né? 15 ministros já significa ter uma configuração de Estado moderno que vai estar relacionada ao quê? Apenas a execução, e aí tecnocrata, técnica daquilo que se considera importante para o desenvolvimento do Estado. No entanto, com esse recuo, com o aumento, então se tenta uma medida moderada, liberal, um Estado liberal, mas moderado. Então isso apresenta muito sobre o governo, porque quer dizer que ele está numa tentativa também de se autoafirmar, né? Embora tenha uma base social, se percebe que há uma parte da população que ainda está desconfiada, porque nós vivemos um período caótico, né? Todas as eleições envolveram isso, e um pouco criou compartimentos sociais. Existem grupos que defendem, né, por um lado, né, essa intensificação do liberalismo, que é um projeto econômico onde as privatizações, que a gente vai falar aqui, onde a reforma da Previdência, entram nessa agenda e um pouco se distancia até das questões que foram colocadas aqui muito bem, que é das mulheres, dos direitos humanos, da segurança pública, né? E então a gente tem um pouco que, né, só para concluir, pensar então, né, como a gente consegue, né, compelir esse governo a apresentar melhorias para o Brasil que não sejam apenas um aceno àqueles que votaram, mas que sejam um aceno a toda a população, né, como assim foi prometido. E com base nesses ministros, tecnicamente, a gente pode considerar que esses ministros vão representar a sua área. No entanto, eles mesmos também não se dão muito bem entre si quando se trata de narrativa política. Então, aí mais um desafio para o governo, para o rumo do governo Bolsonaro. Também falar uma única linguagem. Kátia? O mais importante é que hoje tudo vem na mídia, tudo vem, como bem ele falou, o mais importante é a participação do povo. Não adianta falar nada, não adianta fazer nada às escondidas, porque o povo está ali para cobrar, independente de direita, esquerda, então assim, vai ter muito resultado pela cobrança do povo, que hoje está diferente. Hoje é um cenário diferenciado por conta da cobrança do povo. Bandeira? Eu só queria lembrar que uma das expertises da política é a arte de fazer aliados. Sem aliados você não governa. Um governo sem aliados é uma ditadura, não é um governo democrático. Então, tem que se fazer aliados. E citando aqui a arte da guerra,
o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, ocasionalmente, você tem que se aliar com pessoas que você não tem muita afinidade. Um exemplo clássico disso é o cara que é o mais odiado da nação brasileira, que é o Renan Calheiros. Ele é odiado. Só que, tratando-se de política, sem ele, ninguém consegue aprovar reforma nenhuma. E agora, vai fazer o quê? Vai aprovar ele para a presidência do Senado ou não vai aprovar? Vai apoiar ou não vai apoiar o Renan Calheiros? Essa é a grande questão, né? Política é um jogo de articulação e é por isso que a gente vai ver agora algumas citações de Jair Bolsonaro que entraram na mídia. Isso mesmo, Anderson. Vamos colocar aqui a primeira fala dele na tela. E ele disse o seguinte: pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, ter uma excelente reforma política. Você acabar com o Instituto da Reeleição. No caso, começa comigo, se eu for eleito, e diminuir um pouco, em 15%, 20%, a quantidade de parlamentares, fecha aspas, ele disse isso em entrevista ao Jornal Nacional, dia 20/10 do ano passado, 2018. Nós temos uma outra fala do Bolsonaro que diz o seguinte: vou combater as fraudes no Bolsa Família, sei que a despesa é grande, 30 bilhões aproximadamente, mas ao reduzir as fraudes, dá para pagar um pouco melhor para quem necessita. Isso foi um post do Bolsonaro, também em outubro, no dia 9, no caso do ano passado. E uma última fala do presidente eleito, diz o seguinte: nós temos quase a totalidade do orçamento comprometido com despesas obrigatórias. Se houvesse recurso, nós buscaríamos atender a todo mundo. Sabemos que por falta disso, vem a mortalidade infantil, vem DH, que vai lá para baixo. Então, o saneamento básico é importantíssimo. O problema são os recursos. O que nós pretendemos fazer? O que for possível de recurso da União. Em vez de nós termos programa nesse sentido, jogarmos os recursos para os estados e municípios para que eles, via prioridade, ataquem de melhor maneira, para esse problema. Ele falou isso numa entrevista à TV Globo, dia 22 de outubro de 2018. O Bolsonaro aí, nessas falas, falou sobre diminuir o número de parlamentares, também sobre combater a fraude no Bolsa Família e, por fim, aumentar os recursos para municípios, né, para eles terem mais investimentos. Eu queria fazer essa pergunta para o Gilvan, no caso, sobre qual a relevância dessas falas e se é possível, de fato, colocar isso em prática. Gilvan, por favor. Os desafios do novo governo são muito amplos. Primeiro, a atividade econômica está paralisada. A distribuição de renda no país caiu nos últimos anos. A população está mais endividada. Então, ele tem que fazer uma série de questões, como recuperar a economia e gerar empregos. A partir do momento que ele gera empregos, você vai ter mais pessoas circulando na economia. Mas um desafio é que a informalidade cresceu a níveis muito altos que o Brasil não presenciava. E saindo um estudo do IBGE, que é o Índice de Indicadores Sociais, ele mostra que o Brasil precisaria gastar 10 bilhões só em educação para reequilibrar a educação. Então, os desafios são amplos, mas no primeiro momento ele tem que gerar emprego, voltar à atividade econômica, recuperar a confiança dos empresários, mas e os projetos sociais? Os projetos sociais vão sofrer algumas questões. E aí vem, nesse momento, a questão da reforma da Previdência. É que todo mundo precisa entender um pouco mais o que é a reforma da Previdência e o patamar que ela se encontra atualmente. Eu vou fazer rapidamente duas inserções da Fernanda e da Karina, tá? Para a gente poder encerrar esse bloco. Fernanda, por favor, rapidamente. Em relação às falas do Bolsonaro, tem dois pontos que a gente tem que deixar muito claro, tá? Existe uma necessidade muito grande de você ter uma revisão do Pacto Federativo. Sem você rever o Pacto Federativo e sem você fazer uma reforma tributária, é muito difícil você sair dessa equação. Porque ele fala, você não pode ter programa. Por que os programas existem? Porque a grande concentração dos tributos, quem arrecada é a União. Os estados hoje arrecadam o quê? ICMS e PVA. Quase todos os tributos ficam no chapéu da União. A União arrecada e aí a União distribui para os estados. Por que os programas existem? Porque os estados precisam prestar contas para a União. Não é simplesmente pegar, estado, pega aí esse dinheiro e administra como você acha melhor. Não existe isso. O dinheiro tem que ser prestado conta. Então, é preciso revisar isso.
tem que estar tudo debaixo do chapéu da União? Tem que se ter essa quantidade de parlamentares? Tem que se ter a conta, né, o percentual do tesouro que é encaminhado tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário? É necessário que seja esse dinheiro todo? Eu acho muito simplista você jogar tudo na conta da reforma da Previdência quando você tem esses problemas que são de distribuição de recurso e que poderiam ajudar todo o restante. A gente precisa ter isso muito claro. Ok. Karina, eu vou pedir para você fazer o seu acréscimo e já respondendo a pergunta da plateia, que é a seguinte: o crescimento de 15 para 22 ministérios pode enfraquecer a credibilidade e a incisão do discurso de Bolsonaro antes de ser eleito? Acredito que não, porque ele conseguiu apresentar um perfil, né, característico qual o seu eleitorado considera aceitável e agradável, representando ali o militarismo, né, a igreja, que são as instituições presentes, e, de certa maneira, também o judiciário, né, em que se toma uma maior proporção a expectativa do que o judiciário pensa para a opinião pública, né? O judiciário tem feito esse movimento que, na verdade, deveria ser o contrário, né? A opinião pública deveria construir o pensamento judiciário, mas isso tem acontecido de forma diferente no Brasil. Então, ele conseguiu colocar esses elementos, né, trazendo a Damares Alves, que é uma das únicas mulheres, mas provavelmente é a que tem maior repercussão, porque apresenta ali não só a configuração familiar, o núcleo familiar, as formas de vida que vão ser valorizadas ou desvalorizadas à medida do julgamento do olhar, né, nesse grande Brasil. A Damares, representando o Bolsonaro, vai estar ali visualizando o que seria o Brasil, não só para um grupo social, esse é o ponto. Pode haver um tensionamento, eu acho que na medida em que esses ministros não conversem entre eles, né, como tem acontecido, né, com o ministro na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro Sérgio Moro, que tem uma visão diferente de integração nacional e de combate à corrupção, por exemplo. Então, isso pode trazer algumas mais complexidades do que, de repente, se não tivesse um ministério de 15 ministros. No entanto, se torna mais representativo no sentido que acaba também dialogando com algumas pastas que foram finalizadas, né, tiveram seu fechamento, mas, no entanto, foram amplificadas como o Ministério da Economia, que se tornou um superministério, e que, dessa maneira, é uma tentativa de uma visão totalitária sobre a economia. Né? E aí, o ponto do Paulo Guedes, eu discordo bastante desse pensamento de que a economia ela tem que se impor sobre o Estado, né? No entanto, essa característica do governo de incorporar as pautas, né, dentro do espectro da economia. Okay. Aí agora a incisão que eu iria fazer é que, se diminuir o número de deputados, né, vamos especular aqui, e não diminuir os privilégios que eles têm, o que nós vamos fazer é fazer um núcleo ainda mais favorecido, ainda mais distante da população. Então, uma reforma política tem que ser pensada em colocar representar ainda mais a diversidade que nós vivemos no Brasil. Acho que seria uma solução, mas foi uma fala que, enfim, pode ser ponderada, vai passar pelo Congresso Nacional, vai passar pelo Senado, uma possível reforma da política. Qualquer reforma no Brasil não acontece de uma hora para outra, né? Ela é muito pensada, vai de um lado para o outro, Câmara, Senado, enfim. Além da aceitação pública agora pelas redes sociais, que parece que se tornou um outro poder, e ainda bem por isso, né? No próximo bloco a gente vai discutir o tema economia, a economia que Bolsonaro vai ter que governar. CJC Apura, volta já.